Galera, tranquilo, na boa. Hoje vamos falar sobre a separação dos poderes. Porque, notadamente esse ano, né, do ano passado para cá, mas notadamente esse ano, é a fala da moda, né? Notadamente, porque disse que o judiciário está exacerbando e, portanto, interferindo no legislativo. Basicamente isso, que é o que mais é falado. Mas temos que entender, vamos lá, por partes. Separação entre os poderes. Essa palavra separação, por gentileza, já coloquem entre aspas, do século XX para o XXI, aspas, na separação entre os poderes. E aí eu até poderia falar da questão histórica, da palavra separação, né? Mas não, vou falar de agora, século XXI. Vejamos, o Estado, o poder estatal é um só. Portanto, não há separação entre poderes, porque há um poder. O que acontece é que tem funções que são diferenciadas. Nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário, que são funções diferenciadas, mas não separadas. Imagine que a gente não pode pensar que o executivo é fechado, o legislativo é fechado, o judiciário é fechado e que eles se comunicam, seria algo inviável. Com certeza, o Estado iria parar de funcionar logo, logo, porque a decisão de um bloquearia as ações do outro. Mas o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Existem porosidades nestas funções. Eu quero dizer que elas se intercomunicam. Quer um exemplo? Olha o impeachment. O impeachment é um bom exemplo. É o legislativo julgando um presidente da República que geram normas a serem seguidas. Estaria legislando? Então, percebam que há uma harmonia, existe uma cooperação entre estes poderes. E todos eles estão sob a égide do poder estatal, que se materializa na Constituição Federal. Por isso, que seja lá o que fizerem esses poderes, eles têm um limite, que é o limite constitucional. E é o judiciário que tem a função de, observando a Constituição, conversar, dialogar com os dois outros poderes para fazer com que eles se tornem harmônicos, ou seja, temos a Constituição e eles precisam se harmonizarem, não podem colidir com a Constituição. Curiosamente, a Constituição ela foi feita por pessoas, foi um desejo em algum momento de construção desse tipo do Estado. E tem cláusulas pétreas. Essas cláusulas pétreas, como diz o nome, pétreo não pode ser modificado. E lá está, na Constituição Federal, aquela que coordena tudo no país, do seu ponto de vista jurídico, né? Diz lá que abre aspas, de novo, a separação entre os poderes não pode ser abolida. Mas por que será? Porque existe uma aposta, os sábios que fizeram a Constituição apostaram, né, em que um poder, ou as funções de um poder, iriam garantir que o outro poder, as funções do outro poder, não ia se sobrepor. Um poder não ia se achar maior, melhor do que o outro, né? Então vejam, cooperação, harmonia, convivência. Alguém estará pensando agora, mas professora Milka, tu não estás vendo o judiciário, o STF, grande, se manifestando? Ora,
Vejam, há uns séculos passados foi identificado o Leviatã. O Estado seria o Leviatã, o monstro do Hobbes. E para se proteger desse Leviatã, né, era preciso leis fortes, pessoas atentas, porque o Estado tenderia a judiar, manipular, controlar as pessoas. Hoje, esse Leviatã é mais tranquilinho, mas o Leviatã está por aí. Vejam, se esse Leviatã, esse bicho forte, estiver no legislativo, né, é preciso que o Leviatã sobe do legislativo, é preciso que o judiciário suba também, porque tem que haver uma harmonia. Se esse está oscilando, este vai oscilar também. Mas oscila até onde? Até o limite que a Constituição permite. Então, se hoje nós estamos ouvindo bastante o Supremo Tribunal Federal, é que estamos ouvindo bastante também o Legislativo. Se ele está tomado pela extrema-direita, é preciso que o Legislativo vá acompanhando o Executivo também, né? Porque está havendo oscilações, mas há limites nessa oscilação, limites constitucionais. Eu diria que há um diálogo agonístico entre esses três poderes. Hoje, ouvimos mais, diálogo, o tom está mais alto, do legislativo e do judiciário devido a essa oscilação. Mas é preciso que haja um diálogo, né, para que o Estado se mantenha estável. Por isso é perigoso. Se os extremados começam a fazer o legislativo vá se descontrolando, vá ampliando, falando cada vez mais alto, ele começa a também a exigir que os outros poderes se manifestem. E o perigo está em que se rompa esse equilíbrio. E talvez seja o desejo, romper o equilíbrio. Mas o que quer a Constituição Federal com esses três poderes, que na verdade são três funções, porque o poder é uno, é do Estado. O que foi pensado? Essas funções, ou esses poderes, esses três poderes existem para que a Constituição possa se realizar. E o que quer a Constituição? Né? Ela quer a liberdade do povo, beleza, mas uma liberdade que respeite as minorias, que respeite as dificuldades maiores de um e dificuldades menores de outro. Essa Constituição quer saúde, educação, moradia para todos. É preciso, segundo a Constituição, que todos tenham o máximo possível terras para plantar, né? Que tenham condições de uma vida digna. E isso a Constituição impõe quando há discussão entre as três funções, entre os três poderes. Então eles não são separados, porque a Constituição diz o que eles devem fazer. A Constituição diz do limite. A Constituição diz do diálogo, mesmo que agonístico, mas do diálogo. E a Constituição não determina quem vence quem. Não, quem vence sempre é a população, porque a Constituição é republicana. Percebem, portanto, que a ideia de, resumindo, a separação, tiremos essa palavra, coloquemos cooperação, inter-relação, harmonia, nesse sentido. E fiquemos atentos. Apostar na disrupção, apostar em que um poder poderá, abre aspas, vencer o outro, é agir contra o Estado. Contra o Estado. Contra a Constituição. Portanto, busquemos todos respeito por esses três poderes, por essas três funções,
respeitemos, mantenhamos o diálogo e não apoiemos, seja lá quem for, que está apostando no desequilíbrio, que está apostando na ruptura, porque evidentemente que isto não é bom. Temos na história situações em que quebrou-se essa harmonia e então os militares tomaram conta, né? E aí não foi coisa boa. Portanto, fiquem atentos. Abraço e até a próxima.